Fala galera, achei muito interessante trazer para você uma fala aqui, uma explanação do jornalista Pedro Centro-Sé falando de SAF. E eu concordo assim com boa parte do que ele disse. Eu só tenho um pontinho ali de discordância em se tratando especificamente do Vitória, porque você vai escutar aí, são 4 minutos que ele fala sobre o assunto. E depois eu queria também saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Acho que vai ser importante esse debate aqui para a gente elevar o nível da conversa. Agora, em se tratando do Vitória, eu acho que a vida inteira a gente rodou, tentando procurar culpados, né, pelos nossos problemas. Vocês sabem do que eu tô falando. Ah, o problema é o jogador que tá no banco de reservas e o treinador não coloca o cara para jogar. Tô mentindo? Ah não, o problema é o treinador. Treinador que perdeu o comando, não consegue fazer a equipe jogar. Ah não, o problema é o diretor de futebol, né? O problema era o Montemor, era o Ítalo Rodrigues, é o Manequinha, daqui a pouco vai ser o Gustavo Vieira e por aí vai. Mas o problema é o presidente que não resolve nada, que deixa tudo a culhão e etc. Então a vida inteira a gente procurou culpados, a gente procurou quem são os verdadeiros responsáveis pelas situações difíceis que o Vitória enfrentou. Mas a verdade é que um clube como o Vitória, que arrecada muito, sim, mas perto de outros que ele compete, ele acaba arrecadando um pouquinho. Ele é o que menos arrecada. Se você colocar numa balança dos 20 clubes da Série A, vamos lá, quem mais arrecada e quem menos arrecada, o Vitória está lá embaixo. Por arrecadação, o Vitória cai para a segunda divisão. Então todo ano o gestor, o presidente, as pessoas que estão à frente do Vitória tem que fazer mais do que suas capacidades, do que o que tem de capacidade para se manter na Série A, para conquistar uma Sul-Americana, uma vaga na pré-Libertadores. Tem que fazer algo acima daquilo que lhe está previsto fazer, porque o seu orçamento é lá embaixo, é o menor, está entre os 4 menores, 5 menores, praticamente todos os anos. Então, se você parar para analisar, todo ano quem é rebaixado? É os que têm menos dinheiro. É uma tendência. É claro que em algumas vezes vai ter algum incompetente de fato que tem dinheiro que vai brigar lá embaixo, mas aí de fato é incompetência. Mas a maioria das vezes é porque o clube, o time não tem grana. Será que todos os clubes que não têm dinheiro são incompetentes? Não, é porque eles não têm dinheiro mesmo. E aí eles acabam errando mais, arriscam mais, apostam mais e geralmente não dá certo. Então o teto da associação, e falando do Vitória, é esse, não vai mudar esse patamar. Não tem como, se você não tiver realmente alguém que bote o dinheiro, alguém que venha investir. Então esse é o único ponto aí que eu vou discordar do Pedro Centro-Sé, mas nas demais coisas que ele falou, eu assino embaixo, eu concordo com tudo. Então eu queria te chamar para acompanhar comigo essa fala, para você entender e depois também deixar aqui a sua opinião. Pedro Centro-Sé, que é um torcedor do Vitória e tem boas explanações sobre o futebol e sobre o nosso clube, tá bom? Vou pedir para você deixar o seu like, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, que eu acho que isso é importante, e também hype esse vídeo, ative o sininho de notificações e vamos escutar aí Pedro Centro-Sé. Eu, Pedro, nunca fui entusiasta de SAF. Por quê? Porque eu não posso achar que a única saída para que o futebol brasileiro evolua ou que alguns clubes se salvem seja investimento externo. Acho que a gente tem aí alguns bons exemplos de que não é só SAF que pode salvar clubes brasileiros. Dito isso, eu também aceito ser contrariado, porque se for algo bom para o meu clube e se eu ver que em termos de negócio é algo bacana, por que não? O Bahia está me provando aí que SAF pode ser um bom negócio, afinal a melhor SAF do Brasil está aqui na Bahia, no Bahia. Mas a gente tem outros exemplos de SAFs que não deram certo. A primeira do Cruzeiro, a do Vasco, a do Curitiba e por aí vai. O que eu quero é que o torcedor do Vitória não caia na asneira de ficar caindo em notícia maliciosa que inclusive pode atrapalhar qualquer tipo de negociação que o clube venha fazer com qualquer investidor.
Eu vi hoje torcedor do Vitória preocupado como seria a camisa do Vitória em parceria com o Paris Saint-Germain por conta das cores, de fazer uma história de bandeirão para poder parabenizar o Paris Saint-Germain e dizer que eles são bem-vindos aqui na Bahia, no Vitória, no Brasil. Que subserviência é essa? Que loucura, que devaneio é esse? Sabe? É preciso tratar esse assunto com seriedade, com conhecimento, inteligência e respeito. Porque, a rigor, não existe nada ainda de SAF no Vitória. Primeiro, não há um investidor, e SAF para mim, somente com investidor. Não dá para se ter a associação, ou seja, o clube, sendo o seu próprio investidor dessa SAF, como está sendo debatido e discutido. E quando eu digo que não há nada, o que foi feito na semana passada foi a apresentação do escritório contratado pelo Vitória, que está modelando esse projeto, para dizer o andamento. O andamento. Até porque não há modelo sem a aprovação do Conselho através de uma Assembleia Geral. Então não há nada ainda. Não há nada. E eu tô vendo muito torcedor aí na onda de gente que precisa ter mais preparo. Afinal, eu vou dizer aqui, existe um movimento Vitória SAF que surgiu por torcedores para debater o assunto, mas a rigor é um movimento que por enquanto não tem absolutamente nada de concreto. Eles vão representar o clube baseado em quê? Se o Vitória não tem nada ainda para apresentar a ninguém. Existe uma viagem em muitos sites e portais sérios da nossa terra. Venderam a ideia de que já tem uma viagem programada para dezembro para conversar com a QSI, que é o Qatar Sports Investment, que é justamente a empresa dona aí do Paris Saint-Germain que está investindo dinheiro, que é o país, né, que é o Qatar que investe no Paris Saint-Germain. Eles vão apresentar o quê? Que projeto que eles vão apresentar? Então é preciso ter seriedade para tratar um assunto. Afinal, a SAF do Bahia, para pegar o nosso exemplo aqui, da nossa terra, foi feita com esse alarde todo? Ninguém faz negócio, gente, propaganda aos quatro cantos do que está sendo feito. É tudo calado, a boca miúda, no nosso bom baianês. Porque senão não anda. Então, vai apresentar o quê? Aí eu recebi hoje um print de uma página que não tem um mínimo de credibilidade para dizer que Paris está perplexa, porque o Paris Saint-Germain vai fechar negócio com o Vitória. Que negócio, gente? SAF no Vitória só com investidor. SAF em qualquer clube só com ação majoritária. Ninguém vai botar dinheiro no clube e não ter o controle dele. Então, o que está sendo desenhado no Vitória ainda é o projeto da possibilidade de um investimento externo, que para qualquer negociação precisa do projeto e da aprovação. O Vitória não tem nenhuma coisa definida e muito menos outra. Aí o torcedor, engabelado, emprenhado pelo ouvido, querendo acreditar em qualquer coisa, já está preocupado com a parceria com o Paris Saint-Germain. Então, é preciso tratar esse assunto com seriedade, com respeito à instituição, com respeito aos próprios torcedores e principalmente preparo. Preparo. Quem está preparado para isso é quem lida com isso, é o escritório que o Vitória contratou. Ah, mas o Vitória está vendo aí a possibilidade e não está fechando o negócio. Não é assim, não é da noite para o dia. Então, para mim, a ideia, o conceito de SAF no Vitória está sendo feito de maneira atropelada, está sendo feita de maneira equivocada por pessoas que estão entrando numa onda de tentar ajudar o clube, mas sem saber ao certo nem como ajudar. Então vamos parar, vamos respirar. O Vitória é um clube associativo e para virar SAF ainda tem muito a ser debatido, muito a ser planejado, muito a ser projetado para que seja aprovado. E aí sim o Vitória tenha a possibilidade de ter esse investidor que venha a transformar o clube da melhor maneira possível, respeitando a torcida e respeitando essa instituição centenária. Tá aí, gente, essa explanação importante aí. Como falei pra você, só daquele comecinho ali que ele falou da questão da SAF, que ele talvez achasse que não seria o único ponto de mudar de patamar, de resolver os problemas dos clubes, seria a transformação em SAF. Mas no caso do Vitória eu já coloquei minha opinião lá atrás. Mas nas demais coisas eu assino embaixo, concordo 100% aí com o que ele falou. Inclusive, eu quero fazer um vídeo depois, rapaz, sobre a desinformação, tá? Isso tá um problema seríssimo, seríssimo. E você precisa procurar realmente os meios de comunicação que trazem notícias, informações com credibilidade, com responsabilidade. Quero falar sobre isso em uma outra oportunidade. Mas deixa aqui, ó, sua opinião, o que você achou dessa explanação aí do Pedro Centro-Sé, falando de SAF, falando do Vitória. E vamos em frente, deixa o like e se inscreva no Resenha do Leão. Um abraço, amigos.